Meus pais venderam meu carro enquanto eu estava viajando para financiar as férias da irmã do meu irmãozinho de ouro por causa do divórcio dela. Tenho 32 anos e trabalho como profissional de TI. Trabalhei muito para chegar onde estou hoje, mas antes de mergulhar na bagunça que se tornou minha vida, você precisa entender minha família. Cresci em uma casa típica de classe média. Meu pai trabalha na indústria de marketing e minha mãe é dona de casa. Por fora, tudo parece bastante normal, mas dentro dessas paredes as coisas estavam longe de ser perfeitas. Veja bem, tenho uma irmã mais nova, Lily, que agora tem 28 anos, e desde o dia em que ela nasceu, ela foi a menina dos olhos dos meus pais. Era como se eles tivessem ganhado na loteria no dia em que ela chegou. Não sei se era porque ela era mais nova ou porque era uma menina, mas Lily não podia fazer nada de errado aos olhos deles. Enquanto isso, eu era o garoto que tinha que conquistar tudo. Se eu queria algo, tinha que trabalhar por isso. Meus pais não eram cruéis nem nada, mas o favoritismo era tão evidente que era impossível ignorar. Crescendo, tudo era sobre a Lily. Se ela queria algo, era dela. Se eu queria algo, tinha que provar que merecia, e mesmo assim nunca era garantido. Era como se eles me vissem como um investimento futuro, alguém que precisava ser fortalecido para o mundo real, enquanto Lily era flor delicada que precisava ser protegida a todo custo. Não importava o que eu fizesse, Lily sempre era prioridade. Lily, é claro, prosperou sob esse tratamento. Ela aprendeu cedo que, se chorasse alto o suficiente ou fizesse uma birra grande o bastante, conseguiria exatamente o que queria. E acredite, ela não era tímida em usar esse poder. Quando era adolescente, ela tinha meus pais enrolados em seu dedo mindinho. Ela nunca teve que trabalhar um dia na vida, nem mesmo por dinheiro de bolso. Tudo o que ela queria era entregue a ela em uma bandeja de prata. Lembro-me de uma vez, quando éramos crianças, em que economizei por meses para comprar um novo console de videogame. Era tudo sobre o que eu falava por semanas. No dia em que finalmente tive dinheiro suficiente, corri e comprei. Mas quando cheguei em casa, Lily fez um escândalo porque ela também o queria. Meus pais não disseram não a ela, em vez disso, eles o tiraram de mim e disseram que tínhamos que compartilhar. Exceto que não era realmente compartilhar. Lily ficava com ele sempre que queria e eu tinha que esperar até que ela terminasse, o que era quase nunca. Não era apenas sobre as coisas materiais. Lily podia manipular situações para conseguir o que quisesse. Se ela queria ir a algum lugar, meus pais largavam tudo para fazer acontecer. Se ela não queria fazer algo, eles inventavam desculpas por ela. Não posso contar quantas vezes fui deixado para me virar sozinho porque Lily precisava da atenção deles para algo ridículo. E toda vez que eu tentava me defender, me diziam para parar de ser egoísta, que eu deveria ser mais compreensivo porque ela era mais jovem e mais sensível. Então aprendi a ficar fora do caminho. Foquei nos meus estudos, trabalhei em empregos de meio período e economizei cada centavo que pude. Assim que pude, me mudei daquela casa. Consegui um bom emprego, comprei um carro modesto, nada extravagante, mas era meu, e comecei a construir minha própria vida. Pensei que finalmente estava livre da toxicidade deles. Mal sabia eu que estava errado. Lily se casou aos 24 anos com um homem chamado Thomas. Ele era mais velho, rico e, honestamente, muito acima do nível dela. Meus pais ficaram radiantes. Eles viram isso como Lily finalmente alcançando seu potencial, casando-se com dinheiro e garantindo seu lugar na alta sociedade. O casamento foi um grande evento, claro, todo financiado pela família de Thomas. Meus pais não poderiam estar mais orgulhosos se tentassem. Eles viam esse casamento como seu ingresso para uma vida melhor através de Lily. Mas Lily ainda era a mesma. Ela não tinha noção de dinheiro porque nunca teve que trabalhar por nada. Ela gastava o dinheiro de Thomas como água, comprando roupas caras, joias e fazendo viagens de luxo. Lembro-me de aguentar jantares em família onde meus pais não paravam de elogiar como Lily estava se saindo bem, como sua vida era perfeita e como ela tinha sorte de ter encontrado um marido tão generoso. Enquanto isso, eu estava me matando de trabalhar, mas nada disso importava para eles. As rachaduras no casamento de Lily começaram a aparecer rapidamente. Thomas não era do tipo que tolerava seus hábitos de consumo por muito tempo. Eles brigavam constantemente, e Lily vinha chorando para nossos pais, que sempre ficavam do lado dela. Eles culpavam Thomas por tudo, dizendo que ele não estava tratando Lily como ela merecia ser tratada. Eu já via o que ia acontecer muito antes de acontecer. O divórcio era inevitável, e com certeza, depois de 4 anos, Lily estava de volta a morar com nossos pais, com seu casamento em ruínas.
Lily tinha assinado um acordo pré-nupcial com Thomas, o que significava que ela não podia tirar nada do divórcio, o que foi extremamente inteligente da parte dele. Meus pais ficaram devastados, não só por Lily, mas por eles mesmos. Eles tinham apostado nesse casamento como a maneira deles de entrar em um círculo social mais alto, e agora tudo estava acabado. Mas em vez de deixar Lily enfrentar as consequências de suas ações, eles dobraram o favoritismo. Mimaram ainda mais, enchendo-a de presentes, pagando férias caras para ajudá-la a se curar e garantindo que ela nunca tivesse que lidar com a realidade da sua situação. Lily estava mais mimada do que nunca, e meus pais estavam completamente cegos para isso. Para eles, Lily era vítima, e eles eram seus salvadores. Eles não se importavam com quanto isso custava ou o que significava para a segurança financeira deles. Estavam determinados a manter sua princesa feliz a qualquer custo. E mais uma vez, fui deixado de lado, enojado, mas impotente para fazer qualquer coisa a respeito. As coisas pioraram alguns meses atrás, quando consegui uma grande oportunidade no trabalho. Era uma missão de curto prazo que exigia que eu viajasse com frequência. O salário era excelente, e era uma chance de ganhar experiência valiosa. Como eu não precisava do meu carro enquanto viajava, decidi deixá-lo na casa dos meus pais. Ficava perto do aeroporto, e eu confiava que eles cuidariam bem dele. Sempre tive orgulho do meu carro, era um símbolo da minha independência, uma lembrança de que consegui tudo por conta própria. Deixar o carro lá parecia uma decisão óbvia. Eu sabia que meus pais não estavam felizes com o divórcio e todo o drama com Lily, mas achei que o carro estaria seguro lá. Eu estava muito enganado. Depois de 2 meses viajando, voltei para casa para uma visita no fim de semana. Eu estava cansado de tanto trabalho e só queria relaxar, mas quando cheguei à casa dos meus pais, senti que algo estava errado. Meu carro não estava na entrada. A princípio, pensei que talvez tivessem estacionado na garagem, mas quando perguntei à minha mãe onde estava o carro, ela apenas me olhou com uma expressão vazia e disse: "Ah, nós o vendemos para alguém." Lembro-me de ficar ali parado, apenas olhando para ela, sem conseguir processar o que ela estava dizendo. "Vocês venderam?" Finalmente perguntei, pensando que tinha que ser algum tipo de piada doentia. "Sim", ela respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Precisávamos do dinheiro." Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. "Como assim vocês precisavam do dinheiro? Esse carro era meu." Ela nem pestanejou. "Bem, Lily tem passado por momentos tão difíceis com o divórcio, e queríamos fazer algo especial para ela, então vendemos o carro e usamos o dinheiro para enviá-la de férias para a Europa. Ela precisava mais do que você." Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Isso não era apenas favoritismo, era uma traição descarada. Eles tinham vendido meu carro sem nem ao menos me perguntar, tudo por causa da Lily. E a pior parte era que eles nem pareciam se importar. Senti uma raiva como nunca tinha sentido antes. "Como vocês puderam fazer isso?" exigi. "Esse era meu carro. Trabalhei anos para economizar para isso, e vocês simplesmente o venderam como se não fosse nada." Meu pai, que tinha estado em silêncio até aquele momento, finalmente interveio: "É só um carro, filho. Você sempre pode comprar outro, mas a Lily precisava disso. Ela passou por tanta coisa, e queríamos ajudá-la." Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. "Então vocês acham que ela precisar de férias é mais importante do que o meu carro? Acham que está tudo bem simplesmente pegar algo que é meu e vender sem nem me perguntar?" Minha mãe suspirou como se estivesse lidando com uma criança fazendo birra. "Você está exagerando. Fizemos o que precisávamos fazer pela família. Lily precisava de nós, e fizemos o que era necessário. Você está indo bem na vida, pode se dar ao luxo de comprar outro carro." Ela precisava disso para se recuperar. A falta de remorso deles, o completo desprezo por como eu poderia me sentir, foi como um soco no estômago. Eu não podia acreditar que, depois de tudo que fiz por eles, me tratariam assim. Eu estava furioso, mas mais do que isso, estava magoado. Sempre fui o responsável, aquele que fazia a coisa certa, e era assim que eles me recompensavam. Como se as coisas não pudessem piorar, Lily entrou naquele momento, recém-chegada de suas férias europeias. Ela parecia bronzeada, descansada e completamente despreocupada com toda a situação. "Ah, você está de volta", disse ela com um sorriso, ignorando completamente a tensão na sala. Eu me virei para ela, minha raiva transbordando. "Você sabia que eles venderam meu carro para pagar suas férias?" Ela nem piscou. "Sim, eles mencionaram. Achei que você não se importaria."
Você achou que eu não me importaria? Esse era o meu carro, o carro que trabalhei anos para economizar, e você simplesmente o pegou sem perguntar. Lily revirou os olhos como se eu estivesse sendo irracional. É só um carro, mano. Você sempre pode comprar outro. Além disso, eu realmente precisava dessas férias, foi a única coisa que me fez sentir melhor desde o divórcio. Você deveria estar feliz por mim. Feliz por ela? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Isso era mais do que simples egoísmo. Isso era puro narcisismo. Eu podia sentir minha pressão arterial subindo. Não se tratava apenas do carro, era sobre anos sendo negligenciado, ignorado e tratado como se eu não importasse. E agora, eles finalmente cruzaram uma linha que eu não podia ignorar. Eu não disse mais nada, apenas me virei e saí da casa. Eu precisava sair dali antes de fazer algo de que me arrependeria, mas, enquanto dirigia para longe, minha mente já estava correndo com pensamentos de como poderia fazê-los pagar pelo que fizeram. Nos dias que se seguiram, eu não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Quanto mais pensava, mais bravo eu ficava. Meus pais tinham pegado algo que era meu e vendido sem pensar duas vezes. E a Lily? Ela estava completamente sem remorso. Ela não se importava com o que me custava, desde que conseguisse o que queria. Era hora de acabar com isso. Eu não ia deixar que continuassem passando por cima de mim. Comecei a planejar minha vingança. Não era apenas sobre vingança pelo carro, era sobre fazê-los perceber que não podiam continuar me tratando assim. Eu sempre fui o responsável, o que fazia sacrifícios pelo bem da família, mas isso não ia acontecer mais. Desta vez, eu ia colocar a mim mesmo em primeiro lugar. A primeira coisa que fiz foi cortá-los financeiramente. Ao longo dos anos, eu os ajudei de mais maneiras do que consigo contar. Emprestei dinheiro, ajudei a pagar contas e até configurei uma conta conjunta para emergências. Mas depois do que fizeram, eu não ia mais sustentá-los. Retirei todo o dinheiro da conta conjunta e a fechei. Também tomei de volta o cartão de crédito que tinha dado a eles para compras essenciais. Se quisessem viver além de suas posses, teriam que se virar sozinhos. Mas isso era só o começo. Eu sabia que meus pais dependiam de mim para mais do que apenas dinheiro. Eu os ajudava com as finanças, gerenciava suas contas e até cuidava dos impostos. Sem mim, eles estavam perdidos. Então, decidi tornar as coisas ainda mais difíceis para eles. Passei por todas as contas às quais tinha acesso e comecei a cortá-las sistematicamente. Eles tinham um carro reserva que eu os ajudei a comprar e, adivinhe, estava em meu nome. Eu o vendi para recuperar parte das minhas perdas, deixando-os sem um veículo. A reação foi imediata. Meus pais ficaram furiosos quando perceberam o que eu havia feito. Eles me ligaram repetidamente, exigindo que eu devolvesse o dinheiro, o carro, tudo. Mas eu os ignorei. Eu estava farto de ser o capacho deles. Se quisessem continuar com seu estilo de vida luxuoso, teriam que fazer isso sem minha ajuda. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha vantagem. Meus pais estavam em choque. Eles nunca esperaram que eu enfrentasse eles assim. Tentaram de tudo para me fazer sentir culpa. Minha mãe me ligou chorando, dizendo que eu estava sendo cruel, que eles estavam apenas tentando ajudar a Lily em um momento difícil. Meu pai tentou argumentar comigo, dizendo que a família era mais importante que dinheiro e que eu estava exagerando. Mas eu não estava caindo nessa. Eu já tinha ouvido todas as desculpas deles antes, e estava cansado de escutar. Isso não era sobre dinheiro, era sobre respeito. Eles nunca me respeitaram, nunca valorizaram o que eu trazia para a mesa. Eles me tomaram por garantido por muito tempo, e agora estavam pagando o preço. A Lily, é claro, estava furiosa. Ela veio ao meu apartamento, exigindo que eu consertasse tudo, dizendo que eu estava arruinando a vida dela. Mas eu mantive minha posição. Disse a ela que precisava começar a assumir a responsabilidade por suas próprias ações e que eu não ia mais salvá-la. Ela não aceitou bem, para dizer o mínimo. Gritou comigo, me chamou de todos os nomes possíveis e até ameaçou me cortar da vida dela. Mas eu não me importei, na verdade, eu aceitei. Se ser cortado da vida da Lily significava não ter que lidar mais com o drama dela, então que assim fosse. Eu estava farto de sacrificar minha própria felicidade pelo bem da minha família. Quanto à minha família, cortei todo o contato. Eles tentaram se aproximar algumas vezes, mas ignorei as ligações e mensagens. Eu sabia que, se os deixasse voltar para minha vida, nada mudaria. Eles voltariam aos velhos hábitos e eu acabaria exatamente onde comecei.
Eu não ia deixar isso acontecer. Não foi fácil, mas foi necessário, e, pela primeira vez em muito tempo, eu estava verdadeiramente feliz. Atualização final. Já faz um tempo desde que compartilhei minha história pela última vez, e muita coisa aconteceu. Desde então, para aqueles que não sabem, cortei contato com meus pais e minha irmã Lily depois que eles venderam meu carro sem minha permissão para financiar as férias extravagantes da Lily. A traição foi a gota d'água em uma longa história de favoritismo e maus-tratos. Desde então, fiz algumas mudanças significativas na minha vida e queria dar uma atualização sobre o que aconteceu desde então. Estou compartilhando esta atualização porque tenho refletido sobre tudo o que aconteceu e acho importante compartilhar onde estou agora. O conselho e o apoio que recebi após minha postagem original foram impressionantes e me ajudaram a navegar nas decisões difíceis que tive que tomar. Quero compartilhar o que tem acontecido, como minha família reagiu e onde estou agora. Quando postei sobre o que aconteceu, não esperava a grande quantidade de respostas que recebi. O consenso geral foi claro, eu não estava errado em cortar laços com minha família, e a maioria das pessoas concordou que era um passo há muito tempo necessário para recuperar minha própria vida. Inicialmente, ler os comentários foi tanto uma validação quanto uma experiência avassaladora. Eu sempre soube que o comportamento da minha família não era normal, mas ver tantas pessoas concordarem comigo e afirmarem meus sentimentos foi algo que eu não antecipava. Isso me fez perceber o quanto fui manipulado ao longo dos anos, a ponto de pensar que estava exagerando ou sendo egoísta por querer me defender. Um dos conselhos mais comuns que recebi foi para me manter firme na minha decisão e não deixar a culpa ou a manipulação me puxarem de volta para a órbita tóxica deles. Esse foi um conselho que levei a sério. Eu sabia que, se me permitisse ser atraído de volta, nada mudaria e eu acabaria na mesma situação miserável em que estive por anos. Depois que cortei contato, não demorou muito para que meus pais começassem a tentar se aproximar. No início, eles me bombardearam com chamadas e mensagens, que eu ignorei. Quando isso não funcionou, começaram a aparecer no meu apartamento, tentando falar comigo pessoalmente. Foi então que decidi tomar uma ação mais séria. Entrei com um pedido de ordem de restrição contra eles, que foi concedido, dado o assédio e o sofrimento emocional que estavam me causando. Mesmo com a ordem de restrição em vigor, meus pais encontraram maneiras de me enviar mensagens. Eles pediram amigos e familiares estendidos para enviarem e-mails ou deixarem mensagens de voz em nome deles. As mensagens eram uma mistura de desculpas, justificativas e tentativas de me fazer sentir culpa. Diziam coisas como: estamos muito arrependidos pelo que aconteceu, nunca quisemos te machucar, seguido por: mas você precisa entender que a Lily estava passando por um momento difícil e nós estávamos apenas tentando ajudá-la. Era o mesmo padrão de antes. Pediam desculpas o suficiente para parecerem arrependidos, mas nunca assumiam total responsabilidade por suas ações. Eles ainda não entendiam, ou talvez não quisessem entender, que o que fizeram estava errado, não apenas porque venderam meu carro, mas por sempre colocarem a Lily em primeiro lugar, independentemente do custo para mim. A Lily, por outro lado, adotou uma abordagem diferente. Ela tentou se fazer de vítima, enviando-me longas mensagens emocionais sobre como estava arrependida e como precisava de mim em sua vida. Ela alegou que teve um choque de realidade depois que cortei contato e que estava trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. Mas suas palavras me pareceram vazias. Eu já a tinha visto agir como se estivesse arrependida antes, apenas para voltar aos velhos hábitos assim que conseguia o que queria. Essa mensagem também foi enviada através de um membro da família. Apesar de suas alegações de mudança, as mensagens de Lily ainda estavam carregadas de senso de direito. Ela dizia coisas como: eu sei que errei, mas somos família, e a família sempre deve perdoar um ao outro. Ficou claro que ela ainda acreditava que merecia perdão simplesmente por ser minha irmã, e não porque realmente tivesse mudado. Minha resposta a tudo isso foi simples: eu não respondi. Eu sabia que me envolver com ele só abriria a porta para mais manipulações, e eu não estava disposto a seguir por esse caminho novamente. Com a ordem de restrição em vigor e as tentativas da minha família de reconciliação fracassando, voltei minha atenção para questões mais práticas, principalmente as consequências financeiras e legais de tê-los cortado de minha vida. Uma das primeiras coisas que fiz foi garantir que minhas finanças estivessem completamente seguras. Fechei todas as contas conjuntas, mudei senhas e até transferi meu dinheiro para outro banco. Eu não queria dar a eles qualquer oportunidade de tentar me manipular financeiramente, algo que já haviam feito no passado. Também tive que lidar com o processo legal para obter uma compensação pelo meu carro, que foi vendido sem minha permissão. A batalha legal foi longa e cansativa, mas, eventualmente, recebi uma compensação.
Não foi tanto quanto eu esperava, mas foi o suficiente para me ajudar a seguir em frente. Usei o dinheiro para melhorar meu carro novo, o que me pareceu uma pequena vitória. Quanto aos meus pais, a situação financeira deles sofreu um grande impacto depois que eu os cortei. Sem meu apoio, eles lutaram para manter o estilo de vida ao qual estavam acostumados. Foram forçados a reduzir o tamanho da casa, vendendo a antiga e se mudando para um lugar menor e menos caro. Soube, através de contatos mútuos, que eles estavam enfrentando. Tiveram dificuldades para se ajustar, mas eu não tinha simpatia. Eles passaram anos vivendo além de suas possibilidades, contando comigo para resgatá-los quando as coisas ficavam difíceis. Agora, finalmente estavam enfrentando as consequências de suas ações. A situação de Lily era ainda mais precária. Sem a almofada financeira provida pelos nossos pais, ela foi forçada a conseguir um emprego, algo que ela nunca havia feito antes. Pelo que ouvi, ela teve dificuldades em manter qualquer posição por muito tempo. Sua atitude de superioridade e falta de ética no trabalho faziam dela uma funcionária insuportável, e ela pulava de emprego em emprego, nunca durando mais do que algumas semanas em qualquer lugar. Apesar de suas alegações de querer mudar, ficou claro que Lily não havia aprendido nada com a situação. Ela continuava a viver em um mundo de fantasia, onde era vítima e todos os outros eram culpados por seus problemas. Sua independência financeira era mais fachada do que realidade, e não demorou muito para que ela começasse a procurar membros da família estendida, tentando convencê-los a apoiá-la com chantagem emocional. A decisão de cortar contato foi uma das mais difíceis que já tomei, mas também foi a mais necessária. Não se tratava apenas de puni-los pelo que fizeram, mas de me proteger de mais danos. Percebi que, enquanto eles estivessem na minha vida, eu nunca seria realmente livre. Sempre estaria preso na teia de manipulação, culpa e favoritismo deles. Nos meses seguintes, encontrei uma paz que nunca pensei ser possível. Isso não significa que foi fácil. Ainda há momentos em que me sinto culpado, quando me pergunto se fiz a escolha certa. Mas então, lembro de tudo que suportei e sei que fiz o que era necessário para proteger meu próprio bem-estar. Quanto à possibilidade de reconciliação, pensei muito sobre isso. Não vou mentir e dizer que a ideia não passou pela minha cabeça. Afinal, eles ainda são minha família, e há uma parte de mim que sente falta da conexão que tivemos, mesmo que fosse tóxica. Mas também sei que qualquer reconciliação viria com condições, limites que eles teriam que respeitar e um reconhecimento genuíno do mal que causaram. Se eu considerasse reconectar-me com eles, teriam que assumir total responsabilidade por suas ações, não apenas no passado recente, mas pelos anos de favoritismo e manipulação que suportei. Teriam que mostrar que mudaram, que estão dispostos a respeitar meus limites e me tratar como um igual, não como alguém que existe apenas para servir às suas necessidades. Lily também precisaria demonstrar que realmente mudou. Eu precisaria ver evidências reais e tangíveis de que ela tomou medidas para se tornar uma pessoa melhor, seja mantendo um emprego, aprendendo a ser financeiramente independente, ou simplesmente mostrando mais empatia e consideração pelos outros. Mas a verdade é que não sei se eles são capazes desse tipo de mudança. Eles passaram tantos anos em seus padrões tóxicos que não sei se podem se libertar deles, e não estou disposto a sacrificar minha própria felicidade e bem-estar na remota chance de que eles possam mudar. Dito isso, agradeço a todos que me apoiaram até agora. Seus conselhos e encorajamento significaram um mundo para mim, e sou grato por ter essa comunidade para recorrer enquanto continuo nessa jornada.